Eu uso a massa da Polycol, que ela vem pronta. Antigamente, muito antigamente, eu fazia massa, mas agora não há mais necessidade, porque a gente encontra pronta no mercado. Eu uso essa aqui da Polycol. Ela vem nessa cor aqui. Ela parece branca, mas não é branca, tá? Ela não tem cor nenhuma. Então, se a gente fizer alguma coisa que seja branca com essa massa, na hora que secar ela vai ficar transparente, vai ficar com aquela aparência assim de quando pinga uma gotinha assim de cola branca e depois que seca fica aquela coisa transparente, é assim que ela vai ficar. Então, mesmo ela sendo nessa cor, a gente precisa tingir ela de branco, tá? Prefiro tinta pra tecido, não tem preferência por marcas, agora eu tô usando essa aqui da Gato Preto, eu uso também da Acrylex e uso que tiver assim de marca de tinta pra tecido, tá? A gente vai abrir um pouco a massa e coloca a tinta no meio. E aí a gente vem fazendo assim, ó. Fecha e fecha. É importante que toda essa tinta se misture na massa, tá? É importante que ela fique toda misturada. Porque senão depois quando a gente for abrir a massa vai ficar partes falhadas. Então a gente precisa abrir a massa, sovar, abre de novo, sova, abre de novo, pra ela misturar bem, como se estivesse fazendo um pão sovado. Outra coisa, a cor ela vai modificar, tá? Ela tem a tendência a se modificar 3 tons acima da cor que a gente tá utilizando. Então, se eu fizer um rosinha bebê, ela vai ficar um rosa um pouco mais escuro, não vai ficar tão rosa bebê. Outra coisa que acontece também é que a massa reduz. Aqui ela diz que ela não reduz tanto. Essa marca aqui diz que não reduz tanto, não racha, né? Como antigamente, quando eu fazia a massa no micro-ondas, fazia no fogão também, acontecia da massa se rachar toda. E aí ter que fazer o trabalho todo de novo. O ideal é deixar secando por uns 3 dias, tá? Antes da gente poder passar o verniz. Isso depende muito do trabalho que vai fazer, porque quando a gente vai fazer um vidro que seja utilizado para cozinha, ele precisa ser lavável, né? Então, a gente precisa invernizar pra quando a cliente for lavar, não ter problema nenhum do biscuit se desmanchar. Outra coisa, não vai no micro-ondas, não vai na geladeira, porque a massa vai desmanchar, tá? Ela vai começar a ficar meio gosmenta, assim. No micro-ondas ela vai dar uns estalos meio estranhos, por experiência própria, tá? Então a gente vai sovando a massa. Ó, até que ela fique totalmente misturada. Essa cor aqui eu gosto de fazer alguma coisa relacionada a chocolate, então ele é o marrom. Sei que cor de tecido tem várias tonalidades, várias cores, mas essa aqui é só marrom mesmo. E aí, depois que ela já está com cor, tá sovada bonitinho, o que a gente vai fazer? Colocar ela num plástico pra ela não ressecar, porque a gente precisa dela mole pra trabalhar. Se a gente deixar ela secar e ela vai ficar dura, a gente não vai conseguir trabalhar. O que eu já testei nesses anos aí trabalhando com biscuit? Fazer ela amolecer no micro-ondas, tá? Quando a massa tá bem dura, tentei amolecer no micro-ondas, coisa ali de 3, 4, 5 segundos. O que acontece? Ela fica boa pra trabalhar, mas em seguida ela fica elástica. E aí não dá pra moldar. Então, tu tirou do micro-ondas, tu pega na mão, ela tá super maleável. Levou uns 10 segundos, ela tá elástica e ela fica impossível de trabalhar. Quando a massa tá assim, um pouco dura, que ela não tá muito maleável, a gente usa creme pra biscuit, tá? É creme próprio pra biscuit, pra dar uma amolecida na massa. Faz o mesmo procedimento que eu fiz aqui com a tinta, só que vai fazer com o creme próprio pra biscuit. Quando a massa tá mole demais, tá? Que a gente botou muita tinta, botou muito creme, a gente usa amido de milho. Tem amido de milho próprio pra trabalhar com biscuit, mas eu compro maisena mesmo, eu uso maisena, só dá uma polvilhadinha assim, é como se estivesse dando um ponto pra fazer um pão, tá? Só que se tu quer trabalhar, por exemplo, tu vai fazer a tampa de um vidro, ela não pode estar muito mole porque tu não vai conseguir abrir, ela vai grudar na mesa. Se tu quiser fazer uma coisa numa forma de silicone, ela tem que estar um pouco mais maleável para poder moldar na forma de silicone. Aí tudo isso com o tempo tu vai pegando, tu vai aprendendo. Espero que tenha ajudado nessas dicas aí. Agora a gente vai fazer os vidros.